no Solar Sands, que foi o mesmo canal onde eu descobri, se eu não me engano, o The Caretaker. The Caretaker eu descobri por aqui, por esse canal. E são vídeos documentários. E é um vídeo de meia hora, que eu quero assistir com vocês, falando sobre inteligência artificial, arte com inteligência artificial e como a gente tá fadado a ser, né, a gente, que eu falei a gente, mas eu acho que coisas criativas estão fadadas a serem substituídas, a serem recolocadas por inteligência artificial. Mas ele vai dar todo o contexto dele e é muito, muito maneiro o jeito que ele explica e até para você, né? Principalmente para você que odeia arte com inteligência artificial, como você pode ter mais argumentos, né? Isso fortalece muito mais. E sei lá, eu acho interessante. Eu acho interessante dar até umas mudadas de ponto de vista para algumas pessoas. Arte. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Aqui mesmo. Essa frase aqui é usada numa música do Linkin Park. Muito foda. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. Wisdom, Justice and Love. Mano, a hora que eu dei play nesse vídeo, já arrepiou tudo aqui. Eu fiquei, caralho, mano, melhor álbum deles. Melhor álbum, mano. It may seem a bit dramatic to compare nuclear weapons with AI-generated art. Tá de boa a legenda, gente? Só porque eu deixo sempre grandão a legenda. Não sei se tem ainda maior que essa, mas eu acho que tá... Winston Churchill. But I assure Aumentar um pouco. Eu não sei, deixa eu ver qual que é o tamanho que tá aqui. Porque eu acho que ela já tá... Tamanho da fonte. Eu acho que 150 tá bom? 150 bom? Acho que tá bom, assim. Dá pra... Deixa eu ver qual que é o máximo, calma. Assim, gente. Assim. Não, acho que 150 tá legal. Deixa eu só subir um pouquinho mais o chat aqui, só pra não pegar bem. Aí, boa. you the comparison is apt. I believe we're in trouble. Big trouble. We have unleashed a technology that even in its infancy is causing us to challenge not just a singular industry, but the core of human expression itself. Esse cara é bom, tá? O Solar Sands eu acho muito bom os vídeos de qualquer assunto. Sempre vai muito fundo. Muito bom. AI art, at its most advanced, has the potential to dramatically change the course of human history. It all depends on where we steer it, and whether we choose to chain this Leviathan or let it free. 2 years ago, I made this statement in a video that mentioned, among other things, the future of AI art. Artificial intelligence in the future will have the capacity to outperform humans in art on a technical, objective level. And when that happens, we may still... A música de fundo é esse vídeo do The Caretaker. Por isso tá tocando The Caretaker e ele tá... isso é mais um final do vídeo. Humans and art on a technical, objective level. And when that happens, we may still have abstraction, stylization, and emotional resonance to keep artists afloat for a few more decades. But when AI eventually gets so good that we aren't able to distinguish human art from computer art, I don't even know what's going to happen. Some people called me an idiot for saying this. They said it would never happen. Mano, nunca vai acontecer. Even then, I thought it was a little... 2 anos. Você tá entendendo que há 2 anos não tinha praticamente nada disso? Você tá entendendo que isso que é muito louco?
2 anos não tinha nada. Não tava, o Dali 1 não tinha direito nada. Tava começandissinhozinho. Site que gera pessoa, sim, nem era arte. Eu tô falando, tipo, tinha inteligências artificiais que entendeu o rosto e criava algum rosto, mas era, tipo, coisas muito pontuais, específicas, muito específicas, mas não levaram pra arte. E aí... Far-fetched. But now I realize I was in fact overly conservative in my estimates. I think the lesson to be learned from this is we need to stop with the never statements. As far as I'm concerned, no one should be confidently saying anything will never happen when it comes to artificial intelligence. Some things can be unlikely. Some things can take lots of time, more time than within our lives. But never? It's time we stopped being so sure of ourselves. If you think AI can never replace your job, never be good enough to fool you, or never become indistinguishable from a human mind, if you think AI will never be able to figure out every detail of your personality and every desire you have, and will never be able to generate a lifetime of customized experience after customized experience until you succumb to a prison of pleasure served on a perfectly modeled and rendered silver plate, I've got some tough news for you. No one has the slightest idea what will never happen. The news Foi longe. around this technology is developing day by day. Aqui ele colocou uns... What will never happen. umas manchetes, né, de jornal. A foto que ganhou lá o prêmio, News around this os artistas não technology gostaram. O subreddit art bane artista que o estilo pareceu muito próximo à arte que é feita por inteligência artificial. is developing day by E uma arte gerada por inteligência artificial de um casamento indiano gera debate. day. The information on this subject is vast. At the very least, events of the future are going to contradict what I say in this video. That's why, unlike my other videos, I will be splitting this one into parts. Esse aqui é só a parte 1, gente. Tudo isso sobre inteligência artificial, arte, criatividade, artista, parte 1 é 33 minutos. E só tem a primeira parte por enquanto. Só tem a primeira por enquanto. I'm doing this because as soon as this video is out, new information will arise. I'll be able to digest topics and research more easily, and I'll be able to see feedback from the community before I move on to the next part. Regardless, I will be attempting to be cautious with everything I say, and my cautious take is this. Artists seriously need to pay attention to AI art. Os artistas precisam prestar atenção seriamente à arte da IA. Lembrando que você vai ver aqui que ele é completamente contra, tá? Ele é contra a arte de IA, você vai ver o porquê, mas ele vai ser cauteloso para não dar informação falsa, porque também tem muita gente que é contra a arte de inteligência artificial e nem sabe ou como funciona e tenta falar como funciona, mas erra muito, que ele vai explicar muito bem aqui, ou com argumentos que nem fazem sentido, sabe? Então, se você for ser contra e querer falar o porquê você é contra, que seja de um jeito certo, né? Que seja do jeito certo. This is not something to scoff at. The future of all artists depends on it. Computers may one day replace us, but before that happens, you can always make your internet experience better before the impending doom. This video is sponsored by Parties Money Back Man, Web, Flexzipper, and both in the description. Pronto. Jesse. O que foi aquilo, mano? The drawing machine by John Revillius is a harmonograph. It enables people who can't draw to make pretty pictures. Anybody who has a visual idea but has no talent for drawing can use the computer. This machine was shown at the 1968 exhibition Cybernetic Serendipity. This exhibition was held so long ago in terms of technological history. The photos taken were all black and white, and the invitations and admission tickets had to be written out on a manual typewriter.
The things shown and said then at Cybernetic Serendipity seemed so quaint, but at the same time, prophetic. The exhibition focused on computer and machine-made artworks and music, constructed not just by artists, but also by composers, engineers, and mathematicians. In the late 1950s, kinetic sculptor Jean Tinguely created several metamatics, drawing machines that produced their own abstract artworks, thus removing the hand of the artist from ever touching the paper. E aí, isso aí é arte, gente. Se você cria uma máquina que vai fazer alguma coisa ali no papel, tipo, você cria uma máquina que ele vai ficar batendo no papel assim, fazendo qualquer coisa. É? Ainda é? É porque eu estou perguntando, qual que é a linha? Qual que é a linha? Tecnicamente, a máquina que é a arte. Mas aí, o que eu tô falando é, você pega o papel e enquadra e, sei lá, deixa enquadrado, e aí você morre. E aí depois vai valer muito? Aí vira arte? É o momento que vale muito que vira arte? Eu não sei. Penso que arte tem a ver com sentimentos. Então, porque a arte é muito subjetivo, você julgar o que é arte ou o que não é. Entendeu? Então, pra você pode ser isso. Ok. Pra certas pessoas pode ser só, é bem bonito. Sabe? Não sei. Porque, né, fica dessa forma. Porque a questão de tempo até as IA substituir todo mundo, se elas fazem... A questão de tempo. Nossa, que corajosa só. Bem corajoso, realmente, mano. Bem corajoso o seu argumento. Caralho. Mas vamos ver aqui, vamos ver. Realmente, mano, falar que vai substituir todo mundo... Nossa, porra. Tinguely provided 2 painting machines to this exhibition, which visitors could activate, choose the color, the position of the pen, and the length of time the machine operated. His machines drew on Dada traditions, and were often deliberately noisy and moved haphazardly. Many have Porque isso aí é de 68 e era uma exposição pra isso. Robôs e arte gerando através de robô, matemática, sabe? Essas coisas. Então, beleza. Completamente legal isso aí existir. Muito maneiro, inclusive. Traditions, and were often deliberately noisy and moved haphazardly. Many have considered these machines to be a powerful satire of artistic production in the machine age. Their inelegant automation and clumsiness highlights the limitations and the arrogance of trying to mechanize every aspect of our lives. The machines in this exhibition, though simple as they seem, spurred the imaginations of its visitors. Those faraway possibilities showcased then are now our reality. Porque levando ao... eles tentaram fazer algo meio imprevisível, pelo que eu entendi, pra tentar fazer arte, sabe? Com a própria máquina fazer arte. Se você levar isso ao que a gente tem hoje, seria a própria arte, a própria máquina fazendo arte, entendeu? Por isso que eu perguntei pra vocês. Levando a mesma linha do que foi feito lá, e o que tem agora, é seguindo a linha do tempo. I want everyone to understand something. The word simple cannot be used to describe this situation. The host of ethical and legal issues that AI art introduces to the world is beyond complicated. The questions that can be asked are vast, and the answers that can be given are tiny. The best I can do is to focus on one topic at a time. So, I choose to emphasize first and foremost this question: is AI art theft? Agora que chega a parte. Os robôs de antes também tinham base de vários artistas, então, exatamente agora a parte aqui. Vamos lá. Porque vocês estão falando sim, não. Agora, talvez muita gente não saiba, porque o que chegou no público? Antes, o de antes tinha base em vários artistas? Não, eles só tentaram fazer algo como a imprevisibilidade cria arte, assim como a imprevisibilidade humana
pode criar uma arte abstrata. O artista, de forma abstrata, passa o que ele sente pro quadro e faz alguns riscos, sei lá, um negócio de tinta e beleza, aquilo é uma arte abstrata de um artista. Tentou fazer com que o robô fizesse aquela arte abstrata que cria aquilo ali e é abstrato também. Essa imprevisibilidade. Agora, não tinha exatamente uma base, né? Era só fazendo qualquer coisa. Sobre ser arte, o que é se é roubo ou não, muita gente quando chega na arte de inteligência artificial, arte, né, o que ele faz de imagem, muita gente não entende como ele faz aquilo ou acha que entende porque viu de alguma forma alguém falando alguma coisa. Então, às vezes, é melhor entender melhor como funciona para você entender melhor o que você acha disso, entendeu? Claramente, se é roubo mesmo, o negócio é bem xoxo, assim, como tudo funciona, viu? Mas é melhor você saber exatamente como funciona para você saber melhorar, você saber mesmo o porquê que você odeia aquele negócio, entendeu? First, we're going to have to clarify what is meant by AI art and what is meant by theft. It's important. Carol, melhor pesquisar antes, porque muita gente só recebe um tweet com 3 linhas, ou, sei lá, uma thread com, sei lá, 5 tweets, e tá, é assim. Mas, mano, tem que entender que é uma inteligência artificial, que é um bagulho, ou, na boa, inteligência artificial, pra entender, pra aprender algo e fazer algo, ou, é tão absurdamente gigante que não é num 3 threadzinha que você vai entender. Eu redefini o meu conceito de arte vendo você. Antes eu era um babaca em relação a estilos que não gostava, Olha como só. funk, mas você abriu meus olhos. Essa parada da IA anda me confundindo muito, porque a arte é tudo que me faz sentir, e a arte de IA me faz sentir, mas não existe intenção de me fazer sentir algo com ela. Então, mas, tá, você definiu arte dessa forma. A intenção de você sentir algo, e se a pessoa, porque, vamos lá, a confusão, e eu jogo aqui com o que você me mandou. Se alguém que escreveu algo quer que você sinta alguma coisa, e a inteligência artificial devolveu uma imagem, então, pronto, tá aí, sabe? Tá aí a sua desculpa, vamos dizer assim. Eu tô falando a sua desculpa. Porque a pessoa que digitou quer que você sinta alguma coisa. E devolveu a imagem. Então aí é arte, entendeu? Então não é... É muito mais difícil que isso. Você colocar tão fácil para as coisas serem ou não, é muito complicado. É muito complicado. Important that we're accurate. Mas, ó, vamos ver aqui, talvez esse vídeo te ajude melhor. É por isso que eu tô até mostrando esse vídeo pra todo mundo entender melhor como funciona e até entender melhor o que você pensa sobre isso, entendeu? Clarify what is meant by AI art and what is meant by theft. It's important that we're accurate in... Ó, presta atenção no vídeo, tá, gente? Porque senão você fica escrevendo um textão do que você acha e não acha, aí você presta atenção no vídeo e aí tanto faz o vídeo pra você. É isso que eu tô falando também. What is meant by AI art and what is meant by theft. It's important that we're accurate in the words we use and the concepts we understand, as being accurate with our information is half the battle in an age of constant propaganda. One of the most common misunderstandings is that AI art programs generate art by taking an artwork, storing it, and reproducing it in the exact same state, or by taking multiple artworks and combining pieces of them into some sort of complicated collage, or by averaging multiple artworks together. This is usually incorrect. Aí já é uma coisa que muita gente reproduz isso. Muita gente reproduz essas coisas que ele falou aqui. O que é essa arte de inteligência artificial? Muita gente fala exatamente isso. Muita. E é exatamente o que eu falei das threads, ou gente que fica comentando lá e pra cá o que é arte de inteligência artificial. O que eles geram. É isso? Não. É muito mais difícil que isso. É muito. Se fosse exatamente isso que ele falou, nossa, isso aí existiria
Nossa senhora, não faz nem sentido existir só agora um bagulho assim. Não faz nem sentido existir só agora. Mas vamos lá, vamos continuar. And does not represent how these systems are designed. The actual process is much more complicated, and I implore everyone to get at least a basic understanding of how current systems work. I would recommend these videos that go into the technical and conceptual details of the É difícil, viu? Eu assisti o primeiro ali do Computer File, que aí realmente mostra como é gerado mesmo, como o Stable Diffusion funciona mesmo. Mas, nossa, aí já começa a ficar bem difícil de você assistir e entender, tá? Aqui nesse vídeo não vai chegar nessa parte. Não vai chegar nessa parte. A parte mais difícil é caso você queira assistir do Computer File. Caso você saiba um pouquinho de computador ou esteja realmente querendo entender. Que aí eu acho que você consegue entender melhor. Mas, nossa, é bem difícil, é bem complicado, é bem pesado o vídeo. Mas vamos... se quiser ver, vê depois lá, beleza. Mas vamos continuar aqui. the technology. If you want to know an Ó, isso aqui, por exemplo. Isso aqui seria inteligência artificial. Se você quer saber uma versão extremamente simplificada do que está acontecendo, isso aqui é uma versão simplificada. Não tem nada a ver com o que o pessoal fala. Isso aqui é uma versão simplificada do que acontece numa inteligência artificial. É muito difícil, gente. Mas ele não vai explicar exatamente o que está acontecendo aqui. Ele vai deixar bem fácil, uma explicação bem mais rasa e mais de boa do que acontece. extremely simplified version of what is happening with programs like Stable Diffusion. Here's a summary. First, a dataset must be gathered. This is done either by somehow finding enough of your own data, or by scraping the internet and collecting millions, if not billions, of image and text pairs which will be analyzed. This scraping is not done live, and is instead collected every few months or so. Next, Aí, ó, essa parte é a parte de pegar a arte, né? Roubar arte. É essa parte, entendeu? Que ele vai pegar na internet todas as coisas possíveis. Mais ou menos. Mais ou menos. machine learning will then use this data to learn the similarities and differences that make up an image, even if they don't make sense to humans. These dimensions are associated with key words, which it can match with the words in a given text prompt. In a sense, the AI is breaking images down to the smallest conception it can, the pixels and relationships between pixels. This space where these mathematical dimensions are assigned to these properties is called the latent space. Next is diffusion. Diffusion is trained by starting out with an image, then random Gaussian noise is applied to it in steps until full noise is achieved. Olha que maluco isso aqui, mano. Isso aqui é como faz pra ensinar a inteligência artificial a gerar uma imagem. Essa é a parte louca. Ela não tá colando as coisas nem nada assim. Ela aprendeu a... Não qualquer inteligência artificial, viu? Mas as mais famosas, algumas delas, a imagem que começa quando você digita alguma coisa é esse chiado que tem aqui. Só que ela aprendeu a tirar esse chiado para virar o que você escreveu. Como que ela aprendeu isso? Ela aprendeu, por exemplo, a pegar esse... o que ela foi ensinada? A colocar chiado nesse gato. Colocou chiado no gato. Beleza. Agora virou esse chiado aqui. Aí faz o inverso. Reversed, and the machine learns which noise should be gradually diffused or removed from an image. By doing this many times with many images, it can learn how to remove noise from random seeds for new compositions, using the text prompt as the guide. There are many instances of automatic tools that can aid in the art-making process. Just know that we are not talking about some sort of crazy filter or an advanced collage. When I mean AI art, I mean this process. A arte em si tá aqui, entendeu? Se você for falar sem a parte do roubo, qualquer coisa assim, sabe? Porque aí ele vai entrar aqui na parte do roubo. É isso. É só uma imagem
chiada, que ele aprendeu a tirar esse chiado aos poucos para virar qualquer imagem que você tenha digitado, que ele aprendeu o que é cada coisa que você digitou e como interligar essas coisas para gerar uma imagem. Ele gerou a imagem. Então, a partir de um chiado aleatório. Não é... ele não pegou lá na base dele exatamente o que você digitou. Ele só vai juntando. Se você digitar flechas leves, ele vai entender que aquilo é alguma coisa. Ele sempre vai gerar alguma coisa. So what do we mean by theft? All these systems need data, and they need lots of it. To get this data, millions if not billions of... Uma colagem automatizada com mais passos? Não, não é, porque... Tanto é que o que ele gera... maioria das vezes você não vai achar exatamente aquela imagem, ou aquele rosto, ou aquela coisa, entendeu? Porque senão qualquer coisa nossa seria uma colagem do que a gente tá pensando e você colocou na sua mão. Não é bem isso, mano. Não é uma colagem, velho. Não existia aquela coisa antes. E ele vai explicar aqui em momentos que pode ser que ele crie algo que é exatamente o que tá ali. Aí é uma colagem praticamente de 1 para 1. Mas são casos muito raros. É uma reimaginação, assim como a gente faz, sabe? Até agora, beleza. A coisa... É o que eu falei da live de inteligência artificial que a gente tava vendo. A coisa pela coisa é muito legal. A coisa pela coisa, beleza. Mas quando você pega essa coisa, essa inteligência artificial, e coloca no meio ambiente nosso, de trabalho e atenção, e quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos, aí que mora o problema. É aí que tá o errado, é aí que dá o errado. Porque as pessoas vão tirar proveito disso. E não só usar por usar legalzinho aqui, que maneiro. Não, as pessoas vão querer passar na frente de quem realmente faz um trampo. Vai passar na frente. E a pessoa, quando libera pro público ainda por cima, a pessoa nem faz. Nem tem ideia. Porque a coisa já faz pra ela. Need data, and they need lots of it. Agora ele vai falar como que ele pega essas imagens. Essas imagens que é a parte do roubo de pegar arte de vários artistas, que já teve arte roubada e tal. Agora vai aqui, ó. Theft. All these systems need data, and they need lots of it. To get this data, millions if not billions of images are scraped from publicly accessible data on the internet in a currently legal process. The most valuable data are images... Ó, a parte que tá mostrando aqui é de forma legal. With accompanying descriptive text. The latest and greatest source for this data, the dataset that helped train Stable Diffusion and Google Imagen, is Lion 5B, compiled by the nonprofit Lion. Lion 5B is an open source dataset containing 5.8 bilhões de imagens e logo embaixo ele tem o que é essa imagem. Porque é isso que a inteligência artificial precisa. Precisa da imagem e o que é essa imagem. Porque aí ele aprende que se eu digitar tal coisa, é aquela imagem. Ele sabe uma média do que está acontecendo, entendeu? E é aí que mora o negócio. Porque esses 5.8 bilhões de imagem com texto, não foi alguém que colocou lá. Porque seria impossível. Porque não é só um banco de imagens. Aí que tá. É uma imagem com texto, porque banco de imagens passa muito fácil de 5.8 bilhões. É imagem com texto. É aí que, e ainda mais que é aberto pelo visto, esse lá é um 5B e tal. 8 billion image text pairs scraped from the internet. Lion 5B uses files obtained from common... Se usarem um bot no Google Imagens e foda-se, mas é isso que eu tô falando, precisa do texto certo, que senão só você vai estar treinando errado. Aí todo o seu trampo não vale a pena. No Google Imagens você não tem a precisão das coisas. Crawl, a non-profit 501 organization which completely crawls the entire internet, including websites like DeviantArt and Pinterest. In this data are several things.
Andy Baio and Simon Willison searched through one of the smaller Lion datasets and discovered some of the most frequently found captioned artists in it. Aí, ó, tem 8.376 imagens do Van Gogh. Tem vários de artista lá. Por quê? Esse banco de imagens, na verdade, não tem as imagens. Tá? Ele vai explicar daqui a pouquinho, mas eu já vou aproveitar e falar. As imagens, se eles pegassem essas imagens e deixassem no banco de imagens, mano, você tá realmente copiando. Você não pode fazer isso num site público, ter esse tanto de coisa no seu servidor. Então, na verdade, eles só estão redirecionando. A imagem que aparece ali, se você clicar na imagem, você vai para a imagem original, que é num site que pode ter essa imagem, entendeu? É só o link, é só a imagem redirecionada de lá, com o que é essa imagem. É igual o Google, exatamente, igual o Google. Ele está agregando, mas ele está só fazendo essa lista. É só uma lista, assim. Porque se você tiver essa imagem no próprio site, aí você pode gerar problema. Porque, pô, como assim? Ainda mais que, mano, 5.8 bilhões de imagens, imagina um servidor pra isso, né? Puta merda. Não, eles não têm esses servidores no servidor, essas imagens no servidor e tal. Eles só têm, só redireciona mesmo. And at the top artist in this list was Thomas Kincaid. Oh, Thomas, why does your weird legacy keep showing up? Other, less amusing things have been found in the Lion dataset, including pornography, non-consensual pornography, violent content, and private medical records. Ai, tava tudo lá nesse site. São 5.8 bilhões de coisas que foi pego meio que automático, né, mano? When questioned about this type of content, every data-gathering organization says roughly the same thing. Those images were simply gathered from publicly available data, and we have filters for abusive content, but they are not perfect. Using the website haveibeentrained.com, you can discover if any images you have created have been used in Lion 5B and Lion 400M, and flag them for removal. Aí, ó, se você tiver alguma imagem, obviamente criou o problema para você mesmo ter que ir lá e tirar, né? Obviamente. Problema sim, né? É que para isso é um problema. Pro todo o resto, até agora não tinha dado nada de problema, né? Mas se você tem alguma arte, ou conhece alguém que queira tirar a arte do treino dessas inteligência artificial, você pode procurar aí, entendeu? Have been used in Lion 5B and Lion 400M, and flag them for removal in any future AI training. The big problem is ultimately no one has curated these datasets. You simply cannot sift through 5.8 billion images very easily or quickly. Because of this, the origins and intellectual property rights of the data sources are largely unknown. What is known is that AI art programs such as Stable Diffusion, Midjourney, and Google Imagen have been confirmed to use copyrighted images in their datasets. The very first question under Lion's frequently asked questions concerns whether their dataset respects copyright laws. Lion datasets are simply indexes to the internet, lists of URLs to the original images together with the alt text found linked to those images. While we downloaded and calculated clip embeddings of the pictures to compute similarity scores between pictures and text, we subsequently discarded all the photos. This is the rationale. DALL-E 2 usa de forma legalmente o Shutterstock. Aí, ó. É só coisa do Shutterstock, então, mesmo, o DALL-E 2, né? Por isso que ele tá mostrando aqui os que acabam indo muito mais longe é o que pegam coisa muito mais absurda. Treinou com muito mais coisa, né? Não? Uma das fontes só é o Shutterstock, tá? Now you'll find Eu não sei, o site Midjourney não é aberto, literalmente não tem como verificar. Behind these companies. It's difficult to blame them on anything because they'll simply point to the hyperlinks that have the unethical materials. And simply put, linking to things is not infringing copyright. Now, as OpenAI has admitted, sometimes their AI does reproduce images instead of creating new ones. This is called overfitting, and it is not the goal of these systems. According to OpenAI, these regurgitated images were almost all simple vector graphics, and these vector graphics had many near duplicates in the dataset.
such as a clock with arms at 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, etc. So the machine would memorize this particular clock's appearance and reproduce it when prompted. A process of deduplication of the data had to be performed, which OpenAI claims has fixed the problem. This is why very famous images can seemingly be recreated perfectly by the AI, because there are so many duplicates of them put into its training data that it can copy it almost exactly. It is unclear exactly how often this happens, but in Stable Diffusion, putting in the name of a specific artist or painting can produce nearly the same image that exists in the training set. Aí, ó, ele praticamente recria o que já tem. E aí, por quê? Porque quando você pesquisa esse artista, por exemplo, ou o nome da arte, tem tantos do mesmo que nesse outro, que não é o Dali 2, no caso, tenta fazer igual. Duplication of images and training data is not the only culprit that results in overfitting, but it is a big one. One paper found that 1.9% of the random generations in their tests using Stable Diffusion and a smaller dataset copied training data, which could easily be more in Stable Diffusion, other models, and with the larger dataset, but it's hard to extrapolate these findings with certainty. Just remember that in posts like these... Aí, ó, isso aí que provavelmente falaram aí no chat, meu amigo teve a arte roubada por inteligência artificial. Não. Foi alguém, filho da puta, que roubou a arte com inteligência artificial e usou image to image e aí vendeu ou fez alguma coisa. Não foi a inteligência artificial que roubou. E aí o image to image em específico. Por quê? A pessoa pega a arte que ela quer roubar, taca na inteligência artificial que vai recriar essa arte mudando algumas coisas. E você pode descrever o que você quer mudar nessa arte. E aí, pronto. Você tem uma arte praticamente igual que a outra pessoa só copiou sem nem saber desenhar ou fazer qualquer coisa assim, entendeu? O image to image é muito perigoso para isso. Não foi a própria geração de arte que criou isso aqui. Ele vai explicar aqui, mas aqui a pessoa falou, uma das minhas artes só foi jogado na engrenagem da inteligência artificial e regurgitou esse pesadelo. A pessoa oferece serviço por um preço muito modesto, via ArtStation. A segunda foto é o meu original, que é esse aqui de cima, no caso. E esse aqui foi a pessoa usando o image to image. Esse não é definitivamente o único caso, e eu tô muito enojado com isso. Então, realmente, é alguém que foi muito filho da puta, sabe? Não, a inteligência artificial faz, mas a pessoa, com certeza, é muito, muito arrombada de fazer isso. It's unlikely this is memorization as a result of typing in a prompt. This is likely using image to image, which makes the AI simply alter the image slightly, which is no different from regular art theft. O que não é diferente do roubo de arte normal, que aí no Photoshop você muda um pouquinho ou fazer aqueles line art, né, que o pessoal faz bastante também para roubar a imagem. Só que isso aí acaba sendo um pouco mais fácil até. Depende, né? Porque às vezes tem que ir muito atrás de uma inteligência artificial e mudar muita coisa para ficar, né, mudadinho. By just using Photoshop to alter an image slightly. The blame in this instance would be more appropriately aimed at the user rather than the AI. Eu acho completamente que sim. Making the claim that the input phase of the AI art generation process is copyright infringement or is not copyright infringement cannot be said definitively as it stands. In the United States, the application of fair use... Aí complica, mano. Não complica, mas no Brasil a gente não tem isso. Tem? Eu não sei até agora se a gente tem, porque eu só escuto de lá. Fair use é muito complicado. O Brasil não tem nada disso, né? Fair use é complicado assim. Tudo que eu faço aqui acaba entrando nisso de fair use, né? Lei de copyright e fair use. Porque se você pega alguma coisa, modifica o suficiente para você falar sobre aquilo, ou dar a sua visão, ou modificar o suficiente, tudo bem você usar essa coisa com copyright. Por quê? Porque é fair use. Você modificou a obra original para você colocar a sua visão por cima. Tipo, ver esse vídeo,
Né? Tipo ver esse vídeo. Eu poderia entrar como gameplay também, mas gameplay é outro rolê de copyright. Porque, né, é outro negócio. Mas, sim, aqui sim. Allows limited use of copyright works without the consent of the author. For example, in the case of Google's massive book scanning project... Ó, ele vai dar o exemplo desse negócio do Google. O Google tem um projeto de pegar um monte de livro e escanear. Só escanear ele para não perder. Porque esses livros podem só sumir e já era. Então, escaneando o livro, não perde, eles têm lá o livro para sempre. Muito foda. Without the consent of the author. For example, in the case of Google's massive book scanning project, copyright lawyer Aaron Moss argues, AI tools aren't copying images so much to access their creative expression as to identify patterns in the images and captions. In addition, the original images scanned into those databases, unlike Google's display of book snippets, are never shown to end users. This arguably makes the use of copyrighted works by OpenAI and Stability AI even more transformative than Google Book Search. E aí ele fala mais da parte do fair use, que se a imagem original nunca é mostrada pro usuário final e eles modificam essa imagem original que eles aprenderam, né, a inteligência artificial, tô falando, né, aprendeu tanto e entrega uma arte tão modificada, entra em fair use, porque se ele muda tanto aquela imagem original que tinha copyright, já é fair use. Já não é mais copyright aquilo. Já não tem direito autoral em si, aquilo lá. At the end of the day, generally, the machine learning phase is copying large amounts of data to produce something different. But transformation is only one part of fair use. For example, the effect of the use upon the potential market for the copyrighted work must also be considered. If you can't see how creating hundreds or thousands of works that mimic an artist's style and identity almost exactly might impact their future income, well, you might want to start paying attention. Furthermore, copyright lawyer Neil Turkowitz points out that in order to permit authorized use of copyrighted works to train AI, this use must satisfy 3 conditions to be an exception from required rights compatible with international law. 1. Exceptions must apply only in certain special cases. 2. Exceptions must not conflict with the normal exploitation of a work. And 3. Exceptions must not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author. Again, as you can imagine, having your artwork, your creative labor, unknowingly fed into a machine to mass-produce works in your style, thereby directly competing with your own work, might prejudice the legitimate interests of the author. Aqui ele já foi completamente na defensiva pro artista. Porque se taca lá na inteligência artificial o seu estilo e a pessoa começa a criar um monte de coisa e você não tá criando e a pessoa já... Você tá competindo com você. A inteligência artificial de você compete com você mesmo. Porque é o resultado que o público quer. Não você em si. É a sua arte. E aí, se tem uma inteligência artificial que faz a sua arte, você está alimentando esse público sem você ter feito nada. E você não está ganhando nada por isso. To Turkowitz, the unauthorized use of copyrighted works to train AI fails all 3. Meaning, if the US ruled that commercial uses of AI art would fall under fair use, it could be in conflict with its international legal obligations. As of today, no US court has ruled whether the input phase of training AI constitutes fair use. But do not take that as a comfort. There is certainly a case to be made for fair use in support of machine learning researchers. That's just the inputs. The outputs can obviously produce all kinds of copyright infringing works, just like if you tried to sell a t-shirt with a copyrighted character made by hand. The US Copyright Office recently approved the copyright of a comic mostly made out of AI-generated assets. Zarya of the Dawn, an 18-page comic book full of the usual clunky uncanniness that AI is known for. É isso, quadrinho feito por IA. Quadrinho inteiro. This registration was then reversed because, quote, copyright under US... Aí, tinha feito copyright, só que aí eles tiraram fora. Ia ter o copyright, ia lançar, mas não teve mais. This registration was then reversed because, quote, copyright under US law requires human authorship.
qualquer coisa que você queira fazer nos Estados Unidos, pelo menos, que tenha copyright e direito autoral, precisa ter autoria humana. Precisa ser algum humano fazendo o negócio. The office will not knowingly grant registration to a work that was claimed to have been created solely by machine with artificial intelligence, although this outcome is not final just yet. Now, this doesn't mean artworks that use AI art elements can never be copyrighted, as long as there is enough human authorship that... Porque é aí que eu sempre defendi, tá ligado? Essa parte é que eu sempre defendi. Usar a inteligência artificial pra inspiração, pra base pra alguma coisa, eu acho foda. É incrível. Mano, é foda. Se você manja fazer a sua arte, você tem seu estilo, e você usar o negócio pra incrementar ou você mudar aquela coisa e colocar no seu estilo, mano, muito louco. Muito louco. Transforms the work, it may be able to gain copyright protection. For now, it has been established that an AI cannot hold any form of intellectual property right as it is not a human. And, like we've already discussed, since there is no direct legal precedent for AI art training, I have no doubt that copyright law is going to be taking quite a spin over the next few years. Vai dar rolê, mano. Esse agora é só realmente o comecinho do comecinho de lei pra inteligência artificial. É o comecinho do comecinho, é só o pontapé, mano. Nossa senhora. Nossa senhora. The question, is AI art theft? Is, in my opinion, quite emotionally loaded and vague for this discussion. A better question would be, is the training of AI... Porque a arte I.A. é uma coisa, foda-se. Agora, como foi treinado que é o negócio? Não é só a inteligência artificial. É o método que ele foi feito, o negócio. AI fair use. Keep in mind, fair use is an incredibly tricky piece of the law. In fact, it isn't a law, it's a guideline, a test used for helping courts make decisions. However, if we focus on the amount of work that is used, the purpose of using this work, and the market effect these outputs could have, in my opinion, I would lean towards no. Because AI cannot be compared with art forms that legitimately implement fair use. AI is in a league on its own. Isso, eu quando assisti esse vídeo, eu achei muito bom esse... bater o martelo dessa forma, sabe? Ter outro lugar pra isso. Porque atualmente a competição disso com o que o artista faz, não. Tem que estar em outro lugar isso, tá ligado? And I think that's self-evident by the dramatically different process that AI artists use compared to traditional artists. Even photography and collage requires certain limitations that are not nearly as present in AI art. Of course, dance diffusion must also be mentioned in this equation. Dance diffusion is an AI music program, also made by Stability AI and why do they name these things like this? Harmony. Also made by Stability AI and Harmony. In this now infamous article is this passage. Dance diffusion is also built on datasets composed entirely of copyright-free and voluntarily provided music and audio samples. Because diffusion models are prone to memorization and overfitting, releasing a model trained on copyrighted data could potentially result in legal issues. In honoring the intellectual property of artists while also complying to the best of their ability with the often strict copyright standards of the music industry, keeping any kind of copyrighted material out of training data was a must. Aí, ó. Eles treinaram todo o negócio só com coisas sem copyright. É outra inteligência artificial, é muito menor, pelo que eu entendi. Mas a inteligência artificial de arte, eles querem tão atropelar, eles querem tanto fazer o negócio, que eles só atropelaram muita coisa pra fazer acontecer, tá ligado? Eles atropelaram muita coisa pra só... Aconteceu. Foi. Atropelou tudo possível. When I was first made aware of this in Steven Zapata's video, I was shocked by how such a blatant double standard could exist within a company. Suspiciously so. So, I emailed the author of the article,
It turns out the information in this article is paraphrased from this interview between Weights and Biases and Harmony. Just because, I don't want to put out a model that is going to be trained on a bunch of copyrighted data and spit it back out. That would be, bad from a copyright perspective. That would be bad legally. That would be bad science. That just wouldn't be a very good model if it's overfitting memorizing things. And because these models can be susceptible to memorization, I haven't released any models trained on copyrighted data that I would be concerned about. Things that's held back music machine learning is just music copyright is something you don't want to go up against. They also went on to say this. Eventually, I would love to have a model that is trained on all known music, and we can say, give me 50% Bruno Mars, 50% Beethoven, whatever. That'd be great. That would be so fun to play around with. And this. We can actually we have terabytes of stuff that we can train on. Ele faria se o copyright de música não fosse tão absurdamente difícil de lidar. É aí, né? O Ed Sheeran banana. On legally already. Telly Davies, the author of the article, could not give an answer on why Stability AI and Harmony was highlighting their avoidance of copyrighted material for dance diffusion, where they didn't do the same with Stable Diffusion. She surmised that Harmony is just kind of left to do their own thing for the most part, so Stability AI's way of operation, in terms of copyright handling, might differ. It is very obvious that the legal power of the music industry is more vicious than that of individual artists. I'm not sure if this inconsistency is porque você vai comparar copyright de gravadora com copyright de pessoal aí. É foda, mano. Exactly because Stability AI knows they can get away with using imagery and not music, or simply because their policies are fragmented and confused, or a little bit of both. In the end, it doesn't really matter. Only the outcomes matter. Exatamente. É aí que pesa, mano. Pro que acontece é só o resultado, mano. Acontecer, ter o resultado. Vai ter, então. My guess on why AI developers did not just use non-copyrighted images in the first place is that, while AI models may still have been functional with copyright-free images, the results might not have been as dramatic. É aí. Porque se usar só sem copyright, é tão pouca imagem, gente, que não dá pra treinar, não tem o progresso. Não tem. O treino é muito pouco. Or impressive. Even being as charitable as possible to all of these organizations, I think most would agree things are moving way too rapidly. Our understandings of these datasets, legal copyright concerns, and ethical concerns are simply not developed enough for most to be comfortable simply pressing the gas pedal on everything. Thinking beyond copyright, the simple fact of the matter is these AI systems could not exist without the work of other artists. As Turkowitz puts it, those reproductions of expression, however temporary, are the raw materials used for the development of new forms of expression. In other words, AI isn't just inspired by the work it ingests, it owes its very existence to them. This is how I would approach the situation, not just legally, but with an emphasis on ethics. Although AI doesn't usually copy images it is trained on verbatim, it can copy art styles incredibly well. I would say it's more than capable of ripping off artist styles. There have been many instances of AI copying the art styles of artists when people have deliberately written that artist's name into the prompts. But you can't copyright styles either, so we can't approach that legally. It's all about ethics. E aí fodeu. É aí que fodeu. É aí que fudeu. A ética, mano. Você acha mesmo que o pessoal liga pra ética? Estavam querendo fazer copyright de um gibi, de um quadrinho de inteligência artificial puro. Tá ligado? Não tem, mano. A ética é o que eu falei de... Obviamente vai ter um pessoal que quer só ganhar, que vai fazer a live de um mês de uma inteligência artificial lendo chat, jogando Minecraft, e vai... Uma galera vai fazer isso, uma galera vai ficar gerando imagem pra tentar ganhar coisa, vai ficar tentando gerar vídeo, vai tentar sempre pra ganhar, tá ligado? E é tudo sobre ética. Porque a coisa pela coisa, maneiro. É muito maneiro a coisa pela coisa. Mas aonde é o ganhar, usar isso pra só
passar na frente sem utilizar isso de uma forma inteligente junto com você, só usar e dane-se, é aí que é a ética do negócio. I think this is the winning point to emphasize. The fact that a monolithic machine, vast beyond the capabilities of any individual artist, can be trained on the works of that artist, take their identity and style, and reproduce something in that identity and style without the artist's consent or knowledge, to the point where it can cause confusion with that artist's own works, with rampant potential for market disruption, is wrong. And anyone who advocates for AI art should at the very least recognize that for many artists, this is upsetting and a very real possibility. Porque o duro também de você é que já chegou no momento que tá tão complicado, né, para artista e inteligência artificial, que até você falar o que eu falei de usar isso junto com o que você faz, só desistir já é complicado. Porque a ferramenta existir é muito complicado, sabe? Porque o tanto de gente a mais que todo dia entra e começa a usar de forma errada para vantagem em cima das outras pessoas, acaba que, infelizmente, a própria ferramenta toma a culpa, e não as pessoas. Obviamente, as pessoas também. Mas a ferramenta é muito difícil, sabe? De existir. The argument that is trotted out every time this is brought up is that AI is simply using references. Just like the human mind uses references. Esse aí também é um dos argumentos que o pessoal fala, né? De como funciona uma inteligência artificial. É igual ao humano usando referências para pintar algo, a inteligência artificial está usando referências para fazer algo. Lá vai argumentos. Up is that AI is simply using references, just like the human mind uses references from existing artists. This argument is not entirely without merit philosophically. The process of AI art generation, from what I gathered, is more similar to the process of how a human artist operates than it is to a machine that has no capacity for spontaneity, but the systems at their core are still very different. For one, AI and individual artists work at vastly different scales. One artist in their entire lifetime would only... Aí que é foda. Olha só, aqui que entra a ética novamente. Eu acho que a ética é o ponto 1 disso tudo acontecer, porque se não fosse as pessoas antiéticas usando isso aqui, nada disso estaria acontecendo, tá? É a parte antiética. Mas aqui, enquanto um artista em toda a sua vida só seria capaz de estudar alguns milhares de imagens, be able to study a few thousand images, whereas an AI would be looking at millions, if not bilhões de imagens of images. The AI makes thousands of statistical calculations and weighs probabilities. It is not creative, nor is it intelligent in the same way a human mind is. AI may make mistakes we recognize as analogous to human mistakes, such as messing up hands, but it also makes mistakes that are completely stupid and no human would ever make, like signing works with blended signatures because that's what paintings usually have, or misunderstanding how an object is constructed so it can exist in a world with gravity. This is the difference between vast, unfathomable machines controlled by for-profit companies and the incredibly limited referencing capabilities of your average human artist, who is unlikely to mimic the styles of thousands of artists and produce rip-off art in massive quantities to the point it could replace those artists from which they referenced. It must also be mentioned that, also unlike humans, getting AI to forget is tough. Mais ponto importante aqui, mano. Como fazer acontecer? Difícil, não dá. In fact, there is an entire field of study dedicated to this called machine unlearning. If your data has already been used, it cannot be unlearned easily without affecting the model's performance. You could, of course, train the model without the training data that needs to be unlearned, but this is very expensive. You could also simply kill the model using algorithmic disgorgement, a foolproof method which destroys the entire program, meaning AI companies would have to start from scratch. You may understand why they might not want to do this. Você acha mesmo que eles vão fazer o bagulho? Nem a pau. The message that everyone on the internet should repeat is this:
Those who develop AI should do so in the most legal and ethical way possible. AI systems and the value they create cannot exist without the data of artists' work. Therefore, artists should be compensated and asked for their permission before the work is used. AI developers should at the very least give them the option to opt in voluntarily, not opt out before they are automatically collected. There is either a way where então, devia ser o oposto, tá ligado? O oposto, velho. ton of people are exploited for a replacement, or there is a way where a ton of people are given proper compensation and warning to produce a very useful tool. Which one do AI developers want to pick? It seems that people who are invested in these technologies have already made up their minds. In this telling interview, Midjourney's founder, David Holes, told Forbes they just kind of gave up when it came to getting consent from artists for copyrighted works. Furthermore, here is a tweet from the executive chair for Stability AI that gives you a general idea of the philosophy of some of these tech leaders. If you want to win when producing innovative technology, it's better to ask for forgiveness than permission. It's riskier, but it can catapult you to the top. True innovation unsettles people, inviting strong pushback. Olha essa frase. Olha isso. E o cara é dono do Stability AI, mano. Ele realmente é só vou atropelando tudo, é o que eu falei, atropela. Não vou ficar, entendeu? Por mais que é o 0 ou 1 milhão e esse pessoal vai no 1 milhão e dane-se tudo. Porque numa dessa tudo de errado também acontece, entendeu? Tudo de errado. Atropela a ética, atropela tudo. Tudo de errado também acontece, mano. É bem mais fácil roubar milhões e devolver centenas do que pedir milhões e receber dezenas. Então, é mais fácil. Não tô falando que é mais fácil. Ele conseguiu, deu certo. Mas, de novo, o de todo esse negócio de arte e inteligência artificial, ética, não existe. Esse pessoal, se a base disso já não tem ética, se a base disso já vem sem a parte ética, mano, não tem, mano. Não tem. Aí a própria ferramenta veio sem isso. É isso, praticamente, sabe? The article linked comes to this conclusion. We're very fortunate that so far the people who have built these models seem to be generally ethical people. Aí, ó. Tá falando que normalmente a gente tá bem feliz porque temos muita sorte que até agora as pessoas que construíram esses modelos parecem ser geralmente pessoas éticas. Who have built these models seem to be generally ethical people. Unfortunately, the current incentives are such that anyone who is willing to open things up faster and with less restrictions will win an advantage. As a huge fan of this space, I'm supremely excited to see what happens with these technologies. Morally, it's upsetting that less caution and fewer restrictions might win the day. Porque quem der o menos de regra possível, ganha. Quem entregar com menos de regra possível e com mais coisa que você possa fazer com o negócio, ganha. E é aí onde realmente as pessoas, né, que querem usar de forma de ganhar em cima dos outros, usam muito mais, ganham ainda mais. This kind of argument falls in line with another frequent argument, which is the idea that other countries such as China or Russia may develop AI systems with less restrictions, and thus have a temporal advantage over the supposed ethical shackles with which we lock ourselves up in, as if this was an artistic arms race. I find these kinds of appeals frustrating for two reasons. One, if we don't do it, someone else will, is not a good foundation for ethical behavior. Other people could develop all kinds of technology quicker in all kinds of bad ways. At what point can you draw the line if this is your justification? Se eu usar essa justificativa, alguém vai usar para fazer ainda
pior, de uma forma pior, né? De uma forma menos ética ainda, que vai mais longe ainda, e aí fica infinito, sabe? E aí fica infinito, porque se todo mundo, se eu não fizer, alguém vai fazer, e aí outra pessoa vai fazer, aí vai fazer, e faz muito infinito, tudo cada vez pior, muito. 2. Cautious and ethical systems could have been developed from the very beginning. They just weren't because some AI developers probably knew images were not as ferociously litigated. Some probably did not see the ethical pitfalls. And some probably genuinely believed this would be a tool that would do nothing but help artists. But there was also another reason. Watching this interview on the Proco channel with Evan Conrad was fascinating, especially for this clip. A lot of these projects are not made by like maybe standard moneyed interests. They're made by people who legitimately think they are building utopia. And I'm relatively confident that they are building at least something very large that might lead to utopia. Like they are quite confident that they are building AGI, and that's probably true. And when you are that confident that you are building the most important technology in the world, it's just like not your motivator anymore. Like when you're really, really confident that like the thing that's going to happen is that you're going to make all prices go to zero, and you're going to end up in this world in which like everything is like free. You like look over at your kids, and you're like, oh my god, like if I don't do this, like how shitty would it be for me to like not do this for my like future children? If what O pessoal provavelmente pensa assim, sabe? Que o que eles estão fazendo é a coisa mais foda do mundo que vai levar o mundo a melhorar 1.000.000%. E aí vira o próprio propósito da vida vezes 1 milhão, que não liga mais pra nada. Entendeu? Não, é um ponto. A pessoa pensa isso, por isso que ela atropela tudo. Só que elevar isso a tudo isso é complicado, entendeu? If what Evan is saying is true, that scares me more than people purely interested in money. Say what you will about greedy people, their behavior can at least be controlled by losing or gaining money. That's something we can influence. People who believe they will build a utopia can't be controlled by anything except losing or gaining some idea of perfection that we can't influence. They are far more dangerous because anything can be justified to achieve perceived infinite value. Asking for permission, in their view, slows technological progress. Worse, it slows our chance at obtaining utopia. So might as well go forward with it before anyone can step in. I doubt all AI developers are like this, but it's a kind of mindset I find worrying and can allow normally moral people to commit heinous acts. Foda, mano. Que linha foda de pensamento, sabe? Brabo, assim. Whatever the case, AI art is here, and that leaves the internet to adjust to it. The fact that art hosting websites like DeviantArt have not banned AI art, like Newgrounds for Affinity and Inkblot Art have, or at least put AI art into another part of the website or something, and instead created their own AI art generator service based. Mano, como que pode, né? Como que eles criaram o próprio negócio de inteligência artificial? Como que pode? E tá lá no meio based on Stable Diffusion is just one of those things that makes you think, what the hell were they thinking? The fact that ArtStation has also not banned AI art is unacceptable. They plan to implement a filter, but that only solves a little bit of the problem, which is the fact that AI art should not be flooding these websites in the first place. The reason I think this is fairly simple. Making art traditionally and using an AI are not the same thing. This is not a question of whether AI art is real art, as I believe that is a fruitless discussion at the moment. This is a question of how we define and categorize things. AI art should be discouraged for the same reason photography is discouraged. ArtStation is not an AI art community. It is a portfolio website for traditionally made art.
I would like to highlight the unity of the ArtStation protests that started a few weeks ago, in which people have been posting a No AI logo and its variations, managing to completely cover the front page of the website in its early days, as well as users leaving the website altogether. It is impressive that artists have managed to take such a stand in this way, and if the resistance continues, we can hope that ArtStation and other art hosting websites will ban AI art. If there is another message to this video, then it's this. The person who uses half-truths, misinformation, obfuscation, and bullying to champion their pro-AI or their anti-AI cause is your enemy. I have seen so much outright theft, opportunistic endeavors, and things. Mano, esse cara aqui, o que ele fez? Ele gastou o final de semana falando com o ChatGPT, Midjourney e outras ferramentas de inteligência artificial, combinou tudo e publicou um livro para criança. E aí, é isso que eu falei, esse aqui entra basicamente com a mesma coisa da live de inteligência artificial. Se várias pessoas começarem a fazer isso, vai bater de frente com pessoas que realmente escrevem livro para criança, por exemplo, entendeu? A pessoa que tem a criatividade, a pessoa que tem uma ideia legal e vai lá escrever, você tá competindo com alguém que gastou um final de semana mexendo em 3 coisas. É aí que tá o problema. É a ética, é o ponto 1. O ponto 1 disso tudo. And things that just spit in the face of common decency come from the pro-AI side. I have also seen a lot of bad analogies from the art community that fundamentally misunderstand how these AI systems work, as well as people falling for. Ó, esse aqui é o porquê também eu mostrei esse vídeo, né? O que eu falei no começo é vocês saberem como que funciona uma inteligência artificial para conseguir fazer argumento também. Essas 2 imagens aqui, ele tá falando que não é assim, entendeu? São imagens que não é assim que funciona uma inteligência artificial. Aqui dá para entender um pouco mais de como é. Você vai saber exatamente? Não, porque aí você tem que assistir aquele vídeo que é muito difícil, mas não é uma colagem ou qualquer coisa assim, sabe? A inteligência artificial usa como se fosse uma colagem, e o humano usa de inspiração, sabe? Umas coisas assim. Não, tá errado, apaga essa ideia. Fundamentally misunderstand how these AI systems work, as well as people falling for some pretty obvious trolling when you learn how AI art is generated, and it saddens me because I believe the art community is smarter than that. Isso aqui também O pessoal tava falando que por conta dos negócios de inteligência artificial com risco terem postado no ArtStation lá, começou a bugar a geração de imagem. Não, isso aqui nunca aconteceu. Não é assim que funciona. não era assim. Aí o pessoal tava zoando isso e o pessoal caiu. Como se, nossa, é isso então, tá dando certo. Não. O pessoal só tava realmente... mandou gerar umas coisas assim e falou que, nossa, olha, eu mandei gerar um negócio normal e veio com uns X, veio com umas coisas estranhas, tá dando certo. These emotional appeals may get more attention, but they ultimately spread misinformation and make you look stupid. I implore people to... O que é isso aqui? A parte mais engraçada do protesto sem inteligência artificial acontecer no ArtStation é que se acontecer o suficiente, vai arruinar, vai foder tudo os datasets dos geradores de imagem. Não, mano. Não é assim que funciona. Make you look stupid. I implore people to learn what is actually going on. In the long run, getting the correct information can only help you. Então, é aí que rola. Ainda mais se você é um artista. Eu sei que é muito chato, mano. Se você... É aquela coisa, né? Criam algo que começa a afetar você e você tem que ir lá aprender isso. Mas eu acho interessante para um artista ainda por cima entender como funciona. Porque aí quanto mais informação, melhor. Ainda mais contra o que você tá batalhando ou, né, competindo no final das contas. Eu acho interessante. Mas aí vai de você, porque realmente é um negócio meio pesado. Esses 2 vídeos são bem adentro de como funciona a geração de imagem em alguma das inteligências artificiais.
If you want things to get better, find organized movements that know what they're talking about and support them. I believe AI art is the beginning of the end. What it will end, I'm still not so sure. Will it end art altogether? Will it end just some sections of the art industry? Will it end just the small, tedious, and annoying parts of making art? Or maybe, will it end itself? Will this be the turning point where people say enough is enough, band together, and stop the tech sphere from expanding any further? I do not know, but it will Alguma end coisa something. vai acabar. It is a new, very capable technology with power we have just begun to tap into. If we are going to play with fire, we better be careful not to get burned. In the next part, I will be exploring more of these questions, the art of these AI models themselves, as well as more ethical and legal issues. You know, I wasn't planning on making more Doomer videos after the last one, but let me just say, it gets worse. Está piorando. É isso aí, mano. Likezão, Solar... Solar Sands é muito foda. Vídeão brabo, mano. Mas... sei lá, eu acho que é muito bom esse vídeo porque ele toca em vários pontos diferentes de tudo um pouco. De tudo um pouco, sabe? Achei bem bom. Achei um vídeo, assim, bem completinho e é só a parte 1 de 3. Só lançou essa até agora. Essa foi a parte 1 de 3. Toca em muita ferida. Toca. Mas eu acho interessante demais pensar a partir disso o que vem sendo feito, o que vai acontecer a partir disso, o que não vai, não sei.